Hoje a gente vai direto ao ponto para falar sobre pensamento ansioso. Sabe aquele pensamento que fica na tua cabeça e você não consegue parar? Sim, eu vim aqui para te ensinar algumas técnicas para você cortar. Fica comigo. Bom, você já deve ter vivido um momento de pensamento ansioso. Esse pensamento que fica repetindo na nossa cabeça e que às vezes a gente também chama de pensamento negativo. Sim, porque o pensamento ansioso, ele é sempre catastrófico, ele é sempre um medo de algo ruim acontecer. Acontece que o pensamento ansioso, ele vai gerando um pensamento repetitivo. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que 90% dessas coisas que a gente fica produzindo a partir de um pensamento que dá esse start, 90% daquilo que você pensa não acontece. Sim, é algo que você produz na sua cabeça e não acontece. Por isso, hoje eu vim te trazer 3 técnicas para você cortar esse pensamento ansioso. E a última, eu vou te dar uma última técnica bônus lá, que é uma técnica que eu uso para lidar com os meus pensamentos ansiosos. Gente, de verdade, eu aprendi isso há muito tempo, no meu momento fazendo terapia, e foi essencial aí para os meus momentos de maior ansiedade. Então vamos lá. Primeira técnica, né? É a técnica de cortar o roteiro. O que quer dizer isso? Quando a gente está dentro de um processo ansioso, geralmente a gente entra num estado de pensamento repetitivo, como eu já falei, mas também a gente vai criando um roteiro catastrófico, um roteiro que é uma sequência de fatos que dão errados, acontecimentos que vão dando errado. Então é como se você pensasse, meu Deus, eu vou viajar e daí eu vou perder o voo, e daí esse voo não vou me encaixar em outro, e aí não vou ter dinheiro, e aí eu vou perder minha viagem, e aí vai acontecer tal coisa, e você vai fazendo um roteiro, né? Alô, Netflix, né? E aí você acaba entrando nesse pensamento que de nada tem a ver com a realidade, mas você vai criando um roteiro, aquilo te toma a tal ponto de você ficar ali mais ansioso, mais angustiada, nervosa, irritada. E isso é uma coisa que é importante falar. O pensamento ansioso, ele altera a nossa emoção, porque a gente fica apreensiva, irritada, angustiada. E conforme você vai criando esse roteiro, parece que a realidade vai se alterando, né? E você começa até a produzir um caos no seu dia. Porque a partir do momento que você vai alterando teu pensamento, você vai alterando suas emoções e você vai criando situações também que vão ficando cada vez mais difícil, ou seja, um espiral para baixo, né? Então, como a gente corta? Tem que cortar o roteiro, né? Então, assim, corta o roteiro, você começa a ver que você está criando uma história que começou no medo de perder o voo, né? Então, eu costumo dizer assim, ó, eu vou lidar com o problema se eu tiver o problema. Então, para a gente cortar, né, o pensamento ansioso, a gente precisa cortar o roteiro, certo? E aí eu já engatilho numa segunda técnica, que também é muito importante, que é a técnica de separar o que é real do que é imaginário. Então o meu start foi o medo de perder o voo. Eu ainda não perdi o voo. O que eu posso fazer? O que é real? Existe um risco de eu perder o voo. Agora, só existe um risco de eu perder o voo. Eu ainda não perdi o voo para que não me encaixem no outro voo, para que eu perca dinheiro, para que acabe com a minha viagem e que daí eu não tenha dinheiro e que daí aconteça tal coisa, tal coisa. Então, o que é real do que é imaginário? Real é, eu tenho um voo, eu preciso chegar antes, eu preciso me prevenir, me precaver, né?
com o trânsito, o Uber, o táxi, seja lá como eu vou, né? Chegar um tempo de antecedência, né? Então, eu corto o que é imaginário, né? Por quê? Porque o que é imaginário, gente, nem aconteceu ainda. Então, você não tem nem como dominar. E preste atenção, porque a gente cria mesmo esse roteiro. É incrível isso, tá? E a terceira técnica, que é principalmente, né, substituir o pensamento. Então, assim, se eu começo num pensamento ansioso, eu substituir esse pensamento negativo por um pensamento positivo. Claro, gente, nem sempre é possível. Às vezes você tem um problema que é real e tá tudo bem. Só você pode usar as outras duas técnicas para não esticar essa corda do pensamento ansioso. Mas, se possível, você substituir esse pensamento por um pensamento melhor, isso vai te ajudar também a até separar o que é real do que é imaginário. Então, você pode ir substituindo. Então, assim, ok, eu tô com medo de chegar atrasada, mas eu posso chegar antes, eu posso tomar um café, eu posso combinar com alguém da gente ir antes, enfim. Você pode substituir pensamentos, tá? Isso vai te ajudar bastante. E a última dica, né? A última técnica, que é uma técnica bônus, é uma técnica que eu costumo ensinar para os meus clientes e que dá muito certo, sempre funcionou comigo, né? Porque eu sou, sim, uma pessoa ansiosa, mas eu aprendi a controlar os meus pensamentos ansiosos, né? E criar um lastro emocional, uma força emocional para suportar esse momento ansioso. Então, isso também é importante, né? Então, um jeito que eu criei para adquirir esse lastro emocional foi escrevendo. Então, se eu tô muito ansiosa, eu tô perdendo o sono, ou eu tô ficando irritada, nervosa, eu então escrevo. Então, tem várias técnicas. Eu posso fazer uma técnica de uma coluna de prós, uma coluna de contras, uma coluna de real, uma coluna de imaginário. Eu posso fazer uma lista de tarefas que vão me prevenir de não esquecer determinadas coisas, porque às vezes um pensamento ansioso está atrelado a isso. Eu também vou escrever o que eu tô sentindo. Isso também ajuda a gente a não descontar essas emoções, né? Na comida, na bebida, ou em outras adicções, né? Também, escrever também pode te ajudar a lidar com a irritabilidade e com a angústia. E escrever, acima de tudo, tira do imaginário, porque o que a gente precisa entender é que o pensamento ansioso, ele fica rodando aqui na nossa cabeça, e é algo muito subjetivo. E quando é subjetivo, ele parece que é 1 milhão de pensamentos, porque ele fica rodando, 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 rodando. Quando você tira da tua cabeça e coloca no papel, isso ajuda você a trazer para o concreto. Então, aquilo que parecia ser 1 milhão de pensamentos na sua cabeça, passa a ser 2, 3, 4 pensamentos. E aí você começa a ver que sim, você tem como resolver. Você tem sim pensamentos ali, questões ali, que é possível lidar e resolver. E aí, sim, se você achar, não, isso aqui é difícil, eu não sei como é que eu vou resolver, você sabe que é uma parte, né? É um pensamento, é uma questão. Não é 1 milhão, como parece que tá rodando na tua cabeça. Porque quando a gente tá nesse pensamento, nesse imaginário, e a gente não traz para o concreto, parece que ele se multiplica. E se multiplica onde? Invadindo tudo, todos os nossos pensamentos, todas as áreas da nossa vida. Então, por isso, essa é uma técnica tão primordial para você tirar daqui e colocar no papel. Então, faz essa técnica e depois me conta aqui nos comentários
como foi para você. E se você tem alguma outra técnica para lidar com os pensamentos ansiosos ou negativos, conta para mim aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Vamos juntas construir aí uma comunidade, né, engajada na nossa saúde mental, naquilo que a gente tem de mais precioso, né? Se eu puder te dizer algo para você investir, eu diria: invista em saúde mental, invista em você, tá bom? Muito obrigada e eu te vejo aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!